Olá pessoal, tudo bem? Jânio Lima mais uma vez aqui para o canal Python DS. Gente, pois é, olha aí, depois de tanto tempo estamos na reta final do nosso curso, indo ali para o último tópico de conteúdo. Esse tópico ele vai ser dividido em algumas partes. Então a aula de hoje a gente vai pegar a primeira parte, que é o tópico funções em Python. É um tópico muito interessante, porque ele de fato consegue fazer com que você personalize a sua forma de usar o Python, crie suas próprias funções, seus comandos, suas instruções ali personalizadas do Python e permite com que você trate a possibilidade, né, ou reduz as possibilidades de erro, consiga organizar melhor os seus códigos, deixar de trabalhar com códigos gigantescos para trabalhar com códigos ali que são peças ali que se encaixam em uma lógica interessante. Então aproveita essa aula, assim, eu acho que ficou legal. E aí realmente estamos indo para a reta final. Quando a gente finalizar as partes que compõem esse tópico de funções, vai ficar faltando apenas o aulão final, que é o aulão em que a gente vai juntar todas as peças. Então aproveite o conteúdo aí, revê o que você aprendeu até hoje aqui no nosso curso, para que utilize bem ali no nosso aulão final. Não vai ter prova, mas vai ser utilizado bastante aí tudo que você aprendeu ao longo do curso. E no curso de hoje também ele já é meio que uma consolidação de muita coisa que a gente viu ao longo aí da nossa playlist de Fundamentos de Python. Então, se ainda não fez, curte o canal, curte o vídeo, segue o canal, compartilha esse conteúdo com outras pessoas que também queiram aprender. Vamos iniciar por um entendimento da lógica por trás do conceito de funções dentro das linguagens de programação em geral, e aí a gente vai chegar a como isso é feito dentro do Python. De maneira geral, uma função ela vai ter essa lógica assim, bem simples que a gente está vendo na tela. Ela normalmente vai ter alguma entrada, que são o que a gente chama comumente como os argumentos de uma função, normalmente algum tipo de dado. Dentro da função você vai ter as instruções. Então, como a gente vinha fazendo em um programa, criando scripts, que você pode pegar um dado, dados em variáveis, números, qualquer tipo de informação, fazer algum tipo de processamento e ter um resultado do seu programa. Mas da forma que a gente estava trabalhando até hoje, a gente tinha o que a gente chama de programas monolíticos. Você tem uma série de instruções sendo passadas ali e sendo interpretadas pelo Python, na verdade pelo interpretador da linguagem, e transformada em resultados. Mas quando você tem uma função, você tem ali aquele processo encapsulado que vai realizar determinadas ações. E aí ele vai ter uma saída ou o resultado do processo que foi executado dentro daquela função. Normalmente a gente pode ter o que a gente chama de retorno da função. Mas vocês vão perceber na prática que eu posso ter derivações desse processo aqui. Mas antes de a gente pensar nas derivações e na aplicação prática disso, vamos pensar no processo típico ou num processamento de dados típico em geral. Então aquela mesma imagem que eu apresentei para vocês como sendo o fluxo comum de uma função, ela é, na verdade, o fluxo comum do processamento de dados típico, que basicamente é composto sempre de entrada, normalmente um dado, processamento e a transformação desse dado em alguma informação que vai ser a saída daquele teu processamento, o resultado daquele teu programa. É claro, Jânio, mas você está falando processamento de dados, eu tenho algumas situações que você mostrou que só sai um resultado ali na tela, tal. Ok, mesmo isso é uma forma de processamento. Aqui, é claro, eu estou sendo mais genérico possível. E aí, o processamento, da mesma forma que eu falei que eu posso ter aqui a função, eu posso ter o programa inteiro, desde uma aplicação simples até uma aplicação hiper, ultra, mega complexa, sendo feito dessa forma. Mas aqui dentro do programa, do processamento, eu tenho algumas abordagens que eu posso iniciar do que a gente chamaria aqui da abordagem mais simples, que é a instrução linha a linha, de maneira repetitiva.
E nós vimos nas primeiras aulas que eu pego uma variável, depois coloco outra variável, depois faço um cálculo ali, faço uma comparação. Vocês viram que eu posso ir fazendo, por exemplo, eu tenho uma lista. Tudo bem que quando a gente chegou na lista, a gente já tinha algumas coisinhas na nossa caixa de ferramentas. Mas eu posso ter, por exemplo, uma lista de 10 empregados e sair pegando para cada um daqueles empregados, fazendo um cálculo, por exemplo, para aumentar o valor do salário de um empregado. E aí eu pegaria empregado na posição 0 da lista, pegaria o salário daquele empregado, que estaria, por exemplo, numa posição dentro da lista ali, multiplicaria por uma taxa de ajuste e teria ali o salário do empregado na posição 0, ou seja, o primeiro empregado atualizado. Aí eu desço, empregado na posição 1, faço a mesma coisa, repito, e vou tendo ali, por exemplo, 10 linhas de instrução. Simplesinho eu conseguiria fazer a atualização. Mas nós vimos na sequência disso, logo depois das aulas de operações matemáticas, comparações lógicas e da lógica condicional, que a gente pode simplificar no que eu estou chamando aqui do primeiro grau de simplificação, que são as estruturas de repetição, os loops for e o loop while. Então, quando você está fazendo aquilo ali, você mesmo que tem um programa único com todos os seus códigos, você, à medida que vai percebendo códigos que se repetem em pedaços do programa e usa as estruturas de repetição, você está fazendo o primeiro grau de simplificação. Imagine se cada um programa seu você fosse fazer sem a possibilidade de usar nenhum loop. Então, às vezes, programas simples se transformariam em programas muito mais complexos ou com muito mais linha. E o pior do que isso, não é apenas a complexidade para você mesmo entender ou para outra pessoa entender, mas as oportunidades de erro. Se eu, no exemplo hipotético, que eu espero que nessa aula ninguém mais faria isso, né? Mas eu tenho uma lista de 10 empregados e eu coloco 10 linhas, cada linha calculando um ajuste ali, por exemplo, de 20% no salário daquelas pessoas ali, daqueles empregados. Se você faz aquilo 10 vezes, pode ser que lá na 7ª linha você foi lá e ao invés de colocar 20%, colocou 25%. Pode ser que você, ao invés de, Jânio, mas eu resolvo isso colocando uma variável com percentual. Pode ser que você, ao invés de colocar a variável correta, colocou a variável errada. Então você tem 10 oportunidades de errar. E a gente tem que partir do pressuposto, quando a gente está fazendo programação, que eu posso errar. Para isso, você vai ter, por exemplo, na estrutura de repetição dos loops, se você tem aquele cálculo repetido da forma que a gente aprendeu ao longo das aulas, você só precisa corrigir uma vez. Se você identificou um erro, é claro, o erro pode se propagar naquele loop ali, mas uma vez que você identificou o erro, você corrige uma vez e o teu programa está corrigido. Agora, hoje, nós vamos para o que eu estou chamando aqui do segundo grau de simplificação, e que é o que já sai realmente do básico para você ir a conexão para o intermediário, que são as funções para reaproveitamento de ações comuns. Então, ao invés de eu ter um único programa, que eu tenho tudo desenhado nele, eu começo a compartimentalizar meu programa em determinadas funções. Então, nesse exemplo simples da folha de pagamento, que eu falei da atualização do salário, eu posso ter uma função que faz a consulta do salário, eu posso ter uma função que compara os salários de um empregado com o outro, posso ter uma outra função que descobre qual é a média salarial, qual o maior salário, e por aí vai. E aí as necessidades do negócio e a criatividade de quem está desenvolvendo ou desenhando os requisitos é que vai dar o tom. Mas, de qualquer modo, o que a função vai me permitir é esse processo de simplificação, de compartimentalização. Enquanto que num loop eu teria ali o erro que eu poderia corrigi-lo ou tratá-lo ali de uma única vez para aquele pedaço do programa, quando eu falo de funções, eu consigo gerenciar ainda mais tanto o reaproveitamento de ações comuns, quanto a concentração ou vamos dizer assim, a separação ali das possibilidades de erro. Porque se eu estou com um erro apenas ali no cálculo da atualização salarial, eu não preciso ter cuidado de sair mexendo no programa inteiro. Eu vou lá na função que tem o cálculo do salário. Se eu tenho um erro na exibição do salário, então eu vou olhar ali
qual a função ou quais as funções estão mexendo ali com aquela funcionalidade. Então, a função permite esse processo de compartimentalização do seu programa e de chegar nesse segundo grau de simplificação. O terceiro grau, ele sai do escopo do nosso treinamento, que seria a criação de módulos ou o trabalho com microserviços. Na verdade é a criação de módulos e trabalho com microserviços. Aqui você estaria com a possibilidade de criar bibliotecas inteiras. Então isso a gente vai aprender, se a gente quiser se aprofundar, no nível aí já mais realmente avançado. Então sai um pouquinho do nosso escopo do treinamento de fundamentos, mas vou deixar as dicas de livros de como vocês podem estudar isso aí, como venho prometendo ao longo do tempo, no final do curso. Então, além disso aqui, então, antes da gente passar para a prática, só para a gente ver ainda como seria aqui o que eu estou chamando ali da diferença de você ter esse processamento, que seria o processamento monolítico, um programa que faria tudo, para eu ter um programa que ele vai ter aqui, de qualquer modo, suas entradas e no final suas saídas, mas ao invés de eu digitar tudo nele num programa único, eu crio funções e eu chamo essas funções de acordo com a minha necessidade dentro do meu programa. A gente vai aprender nesse primeiro momento aqui, pegando uma função única, então voltando aqui para o primeiro slide. Ops, voltou ali demais, né, gente? Quem viu aquele slide ali e não entendeu, é só voltar nas aulas anteriores. Então, seguir aí o nosso canal que você vai ver ali que são conteúdos das outras aulas. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, vamos iniciar com essa parte aqui de uma função e aí construindo aos pouquinhos até a gente chegar ali numa complexidade maior. Então, para isso aqui agora a gente vai para o nosso Spider novamente, continuar nosso estudo. Então já estamos aqui no nosso Spider, como prometido. Gente, isso eu já falo várias vezes, a gente está chegando no finalzinho do curso, mas não custa nada repetir, até porque pode ser que alguém tenha chegado nessa aula aqui, porque viu o tema ali, funções, e quer aprender só essa parte aqui. Mas sempre esse código ele vai estar disponível. É legal que você tente aí, de repente, vai digitando mesmo, vai vendo o funcionamento, entendendo linha a linha, ao invés de simplesmente copiar e colar. Mas fica à vontade, porque o código dele vai estar aí disponível com o link lá do nosso GitHub. Então, não faz só assistir não, assiste o vídeo, mas vai fazendo isso também, seja copiando para verificar o funcionamento, seja realmente digitando do zero. Então vamos lá. Primeira parte, falei aqui na instrução que eu tenho numa função entrada, processamento, saída. Mas apesar disso, eu posso ter o primeiro caso mais simples aqui, que é uma função vazia. Uma função, por mais que ela tenha que fazer ali um processamento, nesse caso aqui, ó, eu estou pegando dentro da própria função, criando variáveis aqui dentro da função e usando essas variáveis para fazer algum processamento e exibindo na tela esse resultado. Então vejamos o que a gente teria com isso aqui, ó. Primeiro, a parte da sintaxe, né? Como é que eu vou criar uma função? Então vou até aqui repetir passo a passo para vocês irem vendo. Primeiro eu uso a cláusula def. A cláusula def, que seria a abreviação aí de definition, é o que vai para mim indicar para o Python que eu estou iniciando a criação de uma função nova. Depois eu vou ter aqui o nome da função. Aí eu vou abrir e fechar parênteses. Dentro dos parênteses eu colocaria os argumentos, argumento 1, argumento 2 e por aí vai. Depois eu digito aqui os 2 pontos, dou um Enter, e aqui dentro eu vou colocar a minha instrução. Isso que eu estou fazendo aqui não vai funcionar, gente. Estou só dando um exemplo aqui. Então eu teria aqui a função com a cláusula de def para definição da função, o nome da função, parênteses, os argumentos que aquela determinada função recebe, 2 pontos. Cuidado com isso aqui, a indentação, né? A gente já viu lá no iniciozinho para que serve isso, né? Que a gente usa no loop, no if, em várias situações. Normalmente, sempre que você tem 2 pontos, você está em alguma estrutura de instrução que vai precisar uma indentação. Então, aqui dentro eu coloco a minha instrução. Jânio, e que instrução eu coloco aí dentro, Jânio? Qualquer uma. Tudo que vocês aprenderam até hoje,
de loop, de criação de variável, de comparação, de operações aritméticas, de criação de estruturas de dados, desde uma lista, tupla, dicionário, o que você quiser você coloca aqui dentro como instrução e o programa vai estar ali pronto para ser executado na hora que você quiser. E esses argumentos aqui você pode utilizá-los aqui dentro. Mas vamos lá para a nossa funçãozinha mais simples. Então isso aqui só para vocês entenderem o funcionamento, mas é claro, aqui como estou fazendo uma função sem nada, essa aqui de cima vamos descartar. E aí vamos ver, uma função vazia, mesmo eu tendo dito que eu preciso de argumentos, eu posso ter uma função que não traz argumento. Então aqui é que seria uma função mais simples possível ali. Quando eu estou com uma função desse jeito, eu quero dizer que tudo que eu vou processar vai acontecer aqui dentro, que eu não preciso de nada do ambiente exterior para que aquela função funcione. E aqui vejam, qual é a instrução que eu estou passando aqui? Todo mundo já viu, a instrução print, exibir alguma coisa na tela. Já vimos lá que o print formatado eu permito fazer alguma coisa com esses dados que estão aqui. Então, na prática, percebam que assim, eu ter ou não argumento vai depender do que eu estou fazendo. A instrução mais importante aqui nesse caso é essa aqui, é o print, é o resultado do meu processamento. Esse print aqui, ele equivaleria a essa parte aqui, a saída do meu processo. Que no nosso caso, ao invés do que eu estou chamando aqui de retorno, eu estou simplesmente mostrando o resultado na tela. Então vamos ver aqui o funcionamento disso? Digitei o def, digitei o nome, que nesse caso aqui é função vazia, poderia ser multiplicação, já que eu estou fazendo uma multiplicação aqui. Peguei aqui minhas variáveis que eu criei dentro da função, por isso que eu estou chamando de variáveis locais. Mais para frente, na terceira parte dessa aula, vocês vão ver aí o que seria uma variável local, uma variável global. Tem um assunto interessante aí, mas vamos por enquanto só entender e confia em mim que aqui são variáveis locais. E aí eu uso essas variáveis para fazer qualquer tipo de processamento. Como a gente já vinha aprendendo, vou selecionar essas linhas, apertar F9. O Python rodou aqui e percebam que ele não fez nada. E agora? Aqui está a brincadeirinha da função. Para que eu disse que serve função? Função é o segundo grau de simplificação. Ela serve para reaproveitamento de código. Então, ela por si só não faz nada. Eu preciso, em algum local, chamar uma função. Chamar aquela função que eu acabei de criar. Então, como que eu chamo a função? Eu venho aqui, se a minha função, e aí eu vou colocar aqui, como é que seria uma chamada padrão. Nome da função, abre parênteses, argumentos daquela função. Argumento 1, argumento 2 e por aí vai. E onde estão esses argumentos? Eu posso passar esse argumento diretamente aqui ou eu posso ter variáveis que são aqueles argumentos. Entendeu? Então eu sempre vou chamar a função com esse padrãozinho. Nome daquela função, abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses os argumentos, se assim eles forem necessários. No nosso caso, a gente acabou de criar uma função vazia. Qual argumento eu coloco, Jânio? Nenhum. Se é vazia é porque eu não tenho um argumento, cara. Vamos lá. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Chamei então minha função e vou apertar um F9. E aí, percebam que aqui do lado, como o zoom não dá para aumentar muito, mas olhem aí, aumenta um pouquinho aí a tela, tal, mas olha lá. O que ele fez? O print 2, depois x, depois 3, que é o valor da variável b, e depois o resultado ali da multiplicação, da operação. Então eu fiz uma operação bem simples. Mas aqui, gente, eu poderia ter 200 linhas de código que funcionariam do mesmo jeito. Pô, Jânio, mas daria mesmo para fazer isso? Daria sim. Vamos aqui só de um pulo rápido. Alguém vai dizer, Jânio, vai mais devagar, cara. Diminui aí, eu falo devagar pra caramba, mas hoje, como o conteúdo é grande, eu tô falando um pouquinho mais rápido. Diminui a velocidade, dá pausa, mas vai lá, ó. Vim aqui agora no meu GitHub. Não é para brincar com isso aqui é spoiler do que vem pela frente, ó. Uma função aqui, ó, um monte de função, cada uma de um tamanho diferente, ó, uma função aqui, olha o tamanho dessa, ó,
vem daqui até aqui. Então, você tem isso, e você pode ter, na verdade, funções aí com complexidade muito maiores do que isso aqui que eu estou mostrando. Então, rodei aqui, viram que funciona. Jânio, legal esse negócio de função, novo, não sabia disso, não tinha utilizado até agora na nossa aula. Tinha sim, cara. Sempre que você usou print, você usou uma função. Sempre que você usou qualquer uma instrução, por exemplo, a gente aprendeu lá na aula passada, dict é uma função. Vejam que quando você vai olhar lá, ele tem aqui exatamente os argumentos que aquela função tem. Se eu for fazer isso aqui, por exemplo, help print, o help por si só é uma função. Qual é o objetivo da função help? É trazer ajuda. Vejam que ele tá o padrãozinho aqui, ó. Função, o nome da função help, abriu, fecha parênteses, dentro do argumento. Qual é o argumento? É exatamente aquilo que eu quiser saber de ajuda sobre aquele determinado comando, instrução do Python. Então, o help print, o print também é uma função. Ele vai me trazer aqui a ajuda da minha função print. E vejam que dentro da ajuda da função print eu tenho aqui, ó, uma série de argumentos. Exatamente isso que a gente está aprendendo a fazer aqui. Mas a gente fez uma primeira sem argumento nenhum. Então, só para vocês perceberem que vocês já vinham utilizando desde a primeira aula funções. Só que até agora vocês estavam aprendendo a utilizar as funções básicas embutidas no Python. E agora vocês vão ter o poder aí de criar suas próprias funções. Então, a partir desse momento, ao invés de simplesmente usar o que está pronto, vocês conseguem criar seus programas personalizando as funções que vocês quiserem. Inclusive a própria função print de vocês, o que você quiser, você consegue fazer. Vamos lá então agora. Primeira parte, função vazia, sem retorno. Segunda parte aqui, o segundo tópico da primeira parte. Função com parâmetros e continua sem retorno. Falei que é sem retorno porque o resultado está sendo exibido dentro da própria função, no nosso caso aqui, com uma exibição. Eu posso ter outras situações de funções sem retorno, posso sim, mas por enquanto a gente está fazendo isso aqui. Vamos lá. Função agora com parâmetros. Nesse caso agora eu estou dizendo, olha, parâmetro A e parâmetro B. Então estou seguindo o mesmo padrãozinho. Definition para começar. Depois o nome da função que eu quero criar naquele momento. Depois os argumentos que aquela minha função vai exigir. Depois eu venho aqui e coloco a execução que a minha função vai executar. Se eu fizer aqui, por exemplo, digitar direto, ó, tô colocando aqui, ó, função 37. Se eu tentar rodar desse jeito, vejam que ele vai me dizer aqui, ó, name função is not defined, ou seja, ele está dizendo que não existe uma função com aquele nome. No caso aqui de cima, ele funcionou porque a gente primeiro criou a função, depois a gente chamou a função. Então, sempre é claro fazer isso. Nesse nosso caso aqui, vamos ver agora qual será o comportamento. Percebam que aqui o A e o B estavam dentro da função. Nesse caso aqui, os números A e B não existem dentro da função. Percebam que eu tenho apenas a instrução de tratar aqueles valores que eu vou passar como argumentos. Então vamos lá, executar e ver o que vai acontecer, né? Então rodei aqui, conforme esperado, né, não acontece nada. Agora vou criar uma variável chamada num1, né, o número 1, depois a variável num2, e agora eu vou chamar aqui a minha função. E alguém pode me perguntar, Jânio, mas não era A e B? Por que você está botando num1 e num2? Gente, vamos rodar aqui e vamos ver o que acontece. Depois eu explico isso aqui e até a próxima execução vai ajudar nisso. Ó. Então vamos lá, chamei minha função que recebe argumentos A e B, estou passando aqui num1 e num2 e vou jogar aqui. Ó. E aí vejam que ele executou perfeitamente, né? Os números são os mesmos que eu tinha ali na anterior. Na verdade, essa questão de eu ter chamado de número 1, número 2, ele vai me trazer aqui o que eu quiser, na verdade, gente. O nome que eu quiser. O importante é que esse nome que está declarado como argumento, na hora da execução, eu repita. Então, aqui tem que estar igual. Se na hora de criar eu disse que é A,
eu tenho que usar o A aqui. Se na hora de criar aqui eu disse que é B, aqui eu tenho que usar o B. Então, internamente na função é que eu vou usar essa referência. Aqui não é o conceito normal da variável aqui fora do ambiente, fora da criação da função. Aqui eu tenho minha variável que eu posso continuar dando o nome que eu quiser. Aqui dentro não, eu preciso seguir uma determinada constância. Se na hora de falar argumento eu disse A, e aqui, por exemplo, eu coloco no 1, ele vai me dizer, ó, não existe o argumento no 1. Então, o importante aqui, na verdade, é que aqui dentro, na hora de criar, eu crie, e na hora de processar, eu tenha uma constância. Então, aqui, voltando lá para aquela nossa explicação, onde eu preciso ter isso, vamos dizer assim, equilibrado, é aqui na entrada e na hora que eu vou fazer o processamento daqueles argumentos, 1, 2, 3, 4 e quantos quer que eu queira. Então, a entrada na criação da função, eu tenho que passar argumentos. Então, se eu criei 4 argumentos aqui, eu tenho que esses 4 argumentos que estão aqui terem sido referenciados de alguma forma aqui, e aí eu pego o que eu estou chamando de processamento, de processo executado na função, é exatamente pegar minha entrada, fazer um determinado processamento, e esse processamento ele vai gerar um resultado. Então, esse é o cuidado. Tanto é que eu posso fazer isso aqui de baixo, ó, vejam, função 37. E aí ele fez lá, ó, o que é o 3? Ó, pela posição você vai saber que o 3 é o primeiro argumento. Então, por isso que ele trouxe o 3 para cá. O 7 é o segundo argumento, por isso que ele trouxe o 7 para cá. Esse aqui, primeiro argumento, ele repetiu aqui. Então, ele fez essa operação desse jeito. Se eu invertesse aqui, olha, vou até fazer uma brincadeira para vocês perceberem, assim, fixar bem que exatamente o importante é a manutenção aqui dentro. E a variável que eu chamei local, o importante é que ela seja usada aqui em harmonia entre o que foi declarado na criação e o que está executado ali dentro do código. Do lado de fora eu posso brincar aqui, ó, eu posso chamar agora, por exemplo, ó, o A recebe 5 e o B recebe 8. E aí eu chamo aqui, ó, função AB. E aí vejam o que vai acontecer aqui, ó. Ops, desculpa, aqui é porque eu errei, né, gente? Primeiro eu vou criar lá. A, B, aí joguei aqui. Beleza, show de bola, Jânio. Então você fez exatamente igual, você deveria sempre fazer assim. Não, não devo nada. Posso fazer inclusive isso aqui, ó. Função BA. E vai acontecer aqui, olhem, o inverso. O meu B aqui, como ele é o primeiro argumento da função, ele se transformou no meu argumento A. B, do lado de fora, é uma variável. B, informado na chamada de uma função, é um argumento. Então, nesse momento aqui, a minha variável B virou o meu primeiro argumento. E a minha variável A virou o meu segundo argumento. Por isso que nesse caso aqui, ó, a continha foi feita corretamente do jeito que eu pedi. Porque ele vai fazer exatamente o que você pedir. Então, aprendemos primeiro, função vazia sem retorno. Agora, função com parâmetros sem retorno. Não quer dizer que não tem resultado. O resultado vocês viram aqui, está na tela. Só não tem retorno. E agora vocês vão aprender na próxima, que é o conceito de retorno. Novamente aqui, ó. Agora, def, agora eu estou chamando já um nome bonitinho. Não façam isso aqui, não chamam de função, não chamem de função vazia. Chamem sempre, assim como eu ensinei lá atrás nas boas práticas de nome para variável, isso vale também para funções. Sempre criem funções com nomes que sejam significativos para o contexto no qual eles vão ser utilizados. Nesse caso aqui, que sejam significativos para o programa que você está criando. Então aqui, ó. Def multiplica. O que é def? Definição da função. O que é multiplica? O nome da função. O que é A? O primeiro argumento. O que é B? O segundo argumento. Poderia ter um C, poderia ter o que eu quisesse aqui, gente. Vamos lá, então. Criei aqui essas funções, essa função com esse nome, dizendo que ela receberá estes dois argumentos. E aqui dentro, eu criei uma variável nova que vai receber um resultado.
Ao invés de eu fazer assim direto, simplesmente exibir, agora eu estou criando, olha, uma variável. E aí essa variável eu vou usar a cláusulazinha return, ou retorno. Ela vai ser retornada, significa que aí essa minha função é uma função típica dessa que eu estou explicando aqui, ó. Eu tenho os argumentos, eu processo de alguma forma os argumentos que eu recebi, e aí eu tenho o meu resultado como um retorno da minha função. Para que serve isso? Vamos ver? Então vamos lá, ó. Bem parecidinha com a outra. Vamos dar o nosso F9. Função criada. Agora vamos lá, ó, repetir essa continha aqui de cima, ó. Multiplica 3, 7. F9. Pô, Jânio, ficou mais simples. Não tem muita diferença não de uma para outra. Vamos lá ver se não tem mesmo. Vamos ver aqui embaixo, ó. Criei uma variável resultado. E agora, vejam que legal. Eu estou dizendo que o resultado recebe o que for calculado por essa função. Como a minha função eu disse que ela tem uma cláusula return, então aquele valor que aqui eu vi na tela, ele não foi gravado em lugar nenhum porque eu simplesmente chamei a função. Então é como se ele foi criado, calculou, apresentou e depois não fez nada com aquilo. Mas, nesse caso aqui, olhem o que vai acontecer. F9. Pô, Jânio, foi pior. Ele não mostrou em lugar nenhum. Claro, calma, calma, calma. Ele não mostrou. Por quê? Porque aqui, lembrem-se que eu expliquei lá atrás, quando a gente estava criando nossos primeiros scripts, acredito que na aula 2 ou 3, que quando você faz alguma operação, para o Python, o importante não é exibir, o importante é seguir o que você está falando para que ele faça. E nesse caso aqui, ó, o que você está falando é realize a função multiplica com os argumentos 3 e 7 e armazene o resultado, atribua o resultado numa variável nova chamada resultado. Aí aqui, ó, se eu quiser ver esse resultado, agora sim eu tenho ele aqui, gente. E isso que parece simples, gente, isso aqui é muito legal porque na verdade é com isso que você vai conseguir fazer com que aquilo que eu mostrei aqui, ou seja, eu ter um programa que ele vai fazer o ciclo de entrada, processamento e saída, ele consiga utilizar diversas funções, porque o meu processamento, meus cálculos, minhas transformações, tudo que eu quiser fazer com os dados de entrada, eu consigo ir fazendo passo a passo, jogando aqueles resultados em variáveis dentro do meu programa principal. Então percebam que com isso que a gente acabou de aprender nesses primeiros minutinhos, você consegue criar qualquer função, porque aqui, como eu lhe disse, tudo que vocês aprenderam até hoje, vocês podem jogar dentro de uma função e criando os pedacinhos do código. Agora vocês aprenderam que eu tenho uma brincadeirinha chamada retorno, que eu usando a cláusula return, eu consigo retornar qualquer coisa que eu calcular aqui dentro para o meu programa. E aí com isso eu ligo as pontas. Com isso eu começo a fazer com que cada funçãozinha minha funcione como se fosse uma pecinha de Lego, em que eu tenho os resultados delas compondo ali a minha figura maior, para que seria o meu programa realizando isso aqui. Então eu posso ter aqui a primeira função que faz multiplicação. Depois eu tenho a função que calcula um aumento do salário, que seria exatamente a multiplicação usando uma taxa e o valor do salário. Eu posso ter uma outra função que compara o salário do empregado A com o empregado B. E todas essas funções, usando as cláusulas de retorno, o resultado dela, ao invés de já ser um resultado final para um usuário ali, ela pode, nesse desenho ilustrativo que eu acabei de fazer, ela voltar aqui o seu retorno para o programa que a originou, e aí dentro do seu programa você estaria fazendo o que eu chamei ali da segunda camada de simplificação. Vou só apagar essas coisinhas aqui para não ficar muito feio, porque o meu toque sempre me pede isso. Então, vamos lá, continuar agora. Mais coisa, retornos múltiplos. Então, vamos caminhando um pouquinho mais. Então, agora, ó, vamos lá. Def, novo salário. Então, percebam que
criei a cláusula de definição, usei um nome que eu acabei de criar, e aqui eu posso passar meus argumentos. Volta também para o que a gente viu nas primeiras aulas. Aqui, gente, eu estou fazendo com A e B para simplificar, para vocês irem pegando o jeito. Mas quando você for criar suas funções, aí começa a usar um padrão mais bonitinho como esse, um nome que significa alguma coisa, os seus argumentos também significando alguma coisa, porque aí quem lê teu programa vai saber, essa função ela vai criar alguma coisa relacionada ao novo salário. Para isso, ela vai ter uma variável, o argumento 1, que tem o nome salário, então é o salário dos empregados. A taxa deve ser uma taxa que vai usar para calcular esse novo salário. Só lendo aqui, a pessoa já vai ter uma noção do que aquilo vai fazer. Aí ele cria uma função aumento, que vai receber o resultado da função multiplica. Olhem aqui. Então eu estou fazendo, além de estar tendo um retorno múltiplo aqui, ó, eu estou usando uma função que eu criei antes. Então percebam que, como eu falei, um programa pode chamar outra função, mas uma função também pode. Aqui, ó, a função multiplica, e lembrem-se que, como eu falei que são argumentos, tanto faz o nome da minha variável, ele está pegando os argumentos daqui e está passando para cá, ó. Aí aqui, ó, tem um erro. Eu coloquei taxa de ajuste. Aqui sim eu tenho que ter cuidado, porque ó, a taxa de ajuste é uma variável que está lá fora. Aqui dentro desse programa eu não tenho essa variável taxa de ajuste. Vamos rodar desse jeito para a gente ver o erro, mas depois a gente corrige. E aí eu criei uma variável novo que vai receber o salário. Salário, de onde vem o salário? Do argumento que eu passei. De onde vem o aumento? Dessa continha aqui que vai ser feita pela função multiplica. E aí ele vai retornar, cláusula return. Vejam que o ponto desse pedacinho da aula são retornos múltiplos. Diferente do que eu fiz ali, que eu retornei uma única variável, aqui simplesmente eu ponho uma vírgula e saio colocando o retorno que eu quero aqui. Então eu vou retornar aumento, vou retornar novo. Vamos fazer aqui, ó, F9. E aí, ó, ao invés de vir diretamente desse jeito aqui, para as coisas funcionarem, vamos fazer as coisas darem erro. Novo salário recebe. Aí eu vou digitar aqui direto, ó, 29 mil. E aqui a taxa 0,85. Vamos ver o que vai acontecer? Olhem aqui, ó, erro. Por que esse erro, Jane? Você disse que o nome pode ser qualquer coisa? Pode, mas lembrem-se, quando eu vim aqui atrás, que eu chamei esses carinhas de variáveis locais, ó, primeira dica, de que pode dar erro, se você não prestar atenção. Aqui, nesse caso, eu estou chamando uma função, fazendo um cálculo qualquer. Isso poderia ser assim, ó, que mesmo assim daria erro, ó. Salário vezes taxa ajuste, ó. Vou fazer isso aqui, vou rodar novamente e o erro vai acontecer exatamente o mesmo erro. Jânio, você tem bola de cristal? Não, não tenho bola de cristal, não tenho nada, gente. Simplesmente, você tem que ter esse cuidado seguinte. Na função multiplica, o nome eu posso usar o nome que eu quiser, porque são argumentos A, B. Mas aqui dentro de uma função, eu só posso utilizar variáveis que eu as tenha criado aqui dentro, ou que vieram aqui denominadas nos argumentos da função. Então aqui o que é que eu tenho que fazer? Ó? Apaga esse cara, ó, e chama simplesmente de taxa. Por quê, Jânio? Qual a taxa que ele vai usar? Ele vai usar a taxa que eu informar aqui, como o segundo argumento. Qual o salário que ele vai usar? O salário que eu informar aqui, segundo argumento. Então vamos lá, rodar aqui. Rodamos. Vamos fazer primeiro desse jeitinho aqui, para ver se agora vai funcionar. Rodamos. E aí, olha, que coisa bonita. Primeira posição, 2.465. O que tem na primeira posição? O aumento. Segunda posição, 31.465. Olha isso, aí vai ser o salário de quem aprender todas as playlists aqui do curso e for trabalhar com isso aqui, gente. Espero que até maior do que isso, mas vamos lá. Foi isso aí, com certeza tá bom para muita gente. Então vamos lá, gente, mas brincadeiras à parte. Então, 2.465 é o aumento.
31 mil e pouquinho lá é o valor do novo salário. E aí, eu posso fazer aqui também, da mesma forma que a gente fez lá atrás. Eu vou criar uma variável, vou até mudar, vou deixar os valores para a gente ver que tanto faz, passar assim como passar assim. 29 mil, taxa de ajuste a mesma, 8,5%. E ó, eu vou calcular o novo salário, olha lá. E aí vejam que ele deu exatamente a mesma coisa. E aqui eu posso brincar à vontade. Ah, o salário, sei lá, de R$ 1.500. A taxa, não precisa atualizar, digamos que seja a mesma taxa. E aqui ele mostrou ó, o aumento de R$ 127, o novo salário 1.627. E aqui, gente, o céu e a imaginação de vocês é o limite. Vamos lá agora. O que é que eu posso ainda brincar com isso aqui? Gente, se eu tenho retornos múltiplos, percebem que isso aqui parece com alguma coisa que a gente já viu? Qual a estrutura de dados nativa do Python que nós já aprendemos em aulas passadas que tem esse padrãozinho aqui, gente? Responde aí no comentário. Quem não viu, pega as aulas anteriores. Quem viu tem a obrigação de saber que isso aqui, pausa, digitou, agora a resposta. É uma tupla, gente. Vocês viram o tempo inteiro aqui, numa das aulas passadas, que isso é a estrutura de uma tupla. Então, quando eu faço isso, retorno múltiplo, ele me retorna uma tupla. E aí, se eu tenho uma tupla, eu posso começar a brincar com ela. Mas eu tenho algumas formas de tratar isso. Ó. Primeira coisa aqui, eu vou até fazer diferente ali, deixa eu ver aqui. Já tem aqui mais para frente como uma tupla, eu então não vou começar por ela não. Vou começar, ou melhor, vou sim. Eu já falei que eu não consigo seguir script. Nossa, o produtor aqui do nosso canal, um tal de Jânio, fica irritado que o professor, o tal de Jânio também, nunca segue o script, né? Mas vamos lá. Então lá, novo salário vai ser armazenado em uma variável. Aí vamos ver aqui a variável. Tá aqui o conteúdo da variável. Agora vamos ver aqui type, ajustes. Aqui, gente, exatamente o que eu acabei de falar para vocês, uma tupla. O que isso significa? Que eu posso brincar com esse resultado do jeito que eu aprendi lá nas tuplas. Eu posso ainda fazer o seguinte, ó. Ajustes, Jânio, mas eu quero ter possibilidade. Alguém lembra qual é a principal diferença de uma tupla para uma lista? A tupla tem uma restrição que a lista não tem e que pode ser indesejável às vezes. A principal diferença é que ela é imutável, então não poderia alterar os valores ali. Se eu quiser que esses meus resultados, depois eu possa brincar com eles, alterá-los, eu posso fazer isso aqui, ó. Ajustes recebe o resultado de list ajustes. Lembram-se que essa funçãozinha list, ela cria uma lista. Se eu passo uma tupla como argumento dela, ela vai transformar aquela minha tupla em uma lista. E eu poderia criar isso colocando em uma outra variável, mas eu posso simplesmente fazer isso aqui. Se eu faço isso aqui, o que ele vai me fazer é transformar agora ajustes que antes eram uma tupla em uma lista. Ok, vamos voltar então agora para seguir o script. Se eu sei que é uma tupla ou uma lista agora na transformação, mas originalmente sempre ele vai me tornar uma tupla, então eu posso acessar os elementos individualmente e ainda posso fazer essa brincadeira aqui. Olha, eu posso, para cada um dos itens que é retornado numa função que tem retornos múltiplos, criar uma variável e atribuir o valor daquilo ali, aquelas variáveis. A gente aprendeu sobre isso exatamente lá atrás, quando nós estávamos trabalhando com tuplas. Eu fiz um código lá que era mais ou menos isso aqui, ó. A, B, recebe 2, 3. Vejam o que esse código faz, olha. Ele criou duas variáveis aqui, ó. A variável A, que tem um valor 2, e ele criou a variável B, que tem um valor 3. Isso a gente aprendeu há cerca de 3 aulas atrás, quando a gente estava exatamente estudando sobre tuplas. Então eu já aprendi que eu posso atribuir
valores a mais de uma variável ao mesmo tempo. Então, do que isso me serve quando eu estou estudando funções com retornos múltiplos? Serve para isso, ó, eu posso pegar duas variáveis aqui, ó. Uma eu estou chamando de aumento e a outra de NS, que seria novo salário, que vão receber o resultado disso aqui. Como isso aqui, o resultado é uma tupla com valores múltiplos, o que ele vai fazer aqui? Parem aí para pensar qual seria a intuição por trás disso. É óbvio, mas vamos lá. Pode ser como o código parece meio estranho, e quando você roda ele não faz nada. Mas olhem o que ele tem aqui, gente. Aumento, olha lá, ó. Variável aumento. Tem o valor lá que a gente viu lá atrás, ó, 127. NS. Cadê NS? Aqui, ó, tem um valorzinho que a gente viu lá atrás, do novo salário. Eu posso exibi-lo aqui, ó. O aumento foi isso. Posso exibir aqui, ó, o novo salário é isso aqui. Posso também ir para uma outra opção. Tá avançando, gente. Está quase terminando essa primeira parte da aula. Muita coisa, eu sei. Vamos aí pausando, olha, faz o exercício, tenta entender a lógica. Se tiver dúvida, pergunta. Mas vamos lá então. Além de fazer isso, eu ainda posso fazer. Essa é uma sintaxe que eu custei um pouquinho para aprender, mas depois que você começa a entender a lógica de tupla, que você começa a entender esse tipo de possibilidade aqui de criar valores múltiplos, fica fácil. É só você pensar o seguinte: eu tenho dois valores de retorno, então aqueles valores eu posso atribuir a duas variáveis. Se eu quiser apenas um desses valores, o Python dá para a gente essa possibilidade. Ó. Se eu colocar aqui um underscore, né, uma barrinha, esqueci como é que seria o nome disso aí, né? Esqueci o nome desse símbolo aqui, mas é aquela barrinha na parte inferior, né? Que a gente chama normalmente de underscore. Então eu uso essa barrinha aqui, vírgula, e aí o nome da variável que eu quero. Se eu fizer isso, a posição do meu retorno que tem esse símbolo, o Python vai entender que eu estou ignorando. Eu vou dizendo o seguinte, ó, ignore esse pedaço do meu código, esse pedaço do meu retorno, e aquele outro que eu tenho um nome, você vai me trazer de alguma forma. Vou usar até outros nomes aqui. Não precisa usar outros nomes. Vamos só apagar aqui as nossas variáveis. Vou lá, del aumento e del ns. O del ele apaga uma variável, gente. Então, ó, não tenho mais essas variáveis. Ó. Se eu tentar ver aumento, ele vai dizer que não existe. Se eu tentar ver ns, ele vai dizer que não existe. Só para ficar mais claro aqui de que realmente ele está descartando isso aqui. Ó. Agora, vou rodar esse código. E agora, eu criei uma variável ns. Ó. Se eu digitar ns, ó, ele vai me mostrar aqui o resultado. Então, ele descartou a primeira posição e a segunda posição ele gravou nessa variável. Se eu pedir aumento, é claro que como o aumento não foi calculado, ou não foi gravado, ele foi calculado sim, mas ficou perdido. Não foi usado para nada. Então, se você não usa para nada, o Python entende que você quer descartá-lo. Agora, eu posso fazer também o inverso. Olha, eu posso pegar só a primeira variável. Dou o nome que eu quiser aqui, da mesma forma, e a segunda eu vou ignorar. Mas para isso, vamos fazer o nosso del, né? Del ns, só para garantir que vai funcionar certinho. Rodar o meu código. E aí eu posso agora ver, olha, o meu aumento. Se eu tentar ver aqui, esse aqui que está tentando ver o novo salário, ele vai dar erro, porque eu acabei de apagá-lo. E aqui eu não peguei. Então, se eu rodar de novo de cima, que aí sim ele criou agora a variável novo salário, ele fez isso. Ah, Jânio, mas por que eu faria isso? Gente, parem para pensar o seguinte, ó, aqui você criou uma função que dá 2 retornos. Imagine aqui, você poderia criar uma função que calcula o aumento, só o valor do aumento, outra função que calcula o novo salário. E aí cada uma delas você viria e rodaria assim, de maneira separada. Mas quando eu fiz isso aqui, eu estou dando, na verdade, a possibilidade como se eu tivesse 3 funções em uma.
Aqui eu estou ao mesmo tempo calculando só o valor do aumento, calculando só o valor do novo salário, calculando as duas coisas. Então, você pode utilizar do jeito que você quiser. Isso é importante tanto para você criar suas funções, quanto para você entender que sempre que você encontrar qualquer função do Python que ele dê retornos múltiplos, você pode usar essa mesma lógica que eu acabei de ensinar, gente. Isso aqui eu já fiz alguns cursos, assim, dos mais básicos, que eu não aprendi isso. Só depois, testando, rodando ou lendo livros que eu aprendi isso aqui. Então isso aqui já não é mais o nível tão basicão. Às vezes a gente não aprende isso aqui quando a gente vai aprender sobre funções. O basicão está aqui mais para a parte de cima. Mas vamos continuar aqui então. Acesso ainda exclusivo a retorno de um pedaço dele. Ó. Eu posso fazer isso aqui, mas se eu acabei de falar no comecinho que ela é uma tupla, lembram que a tupla eu posso utilizar a notação de colchetes? Então eu posso fazer isso aqui também. Ó. Novo salário, taxa ajuste, colchete 0. Lembram-se que numa tupla a posição 0 é o primeiro argumento. Qual é o primeiro argumento da nossa função? É o aumento. Então aqui o que ele vai me mostrar? Ele vai mostrar apenas o aumento, que no nosso caso foi 127. Aqui, na segunda posição, né, que é a posição 1, ele vai me mostrar o novo salário. Então eu posso, ao invés de simplesmente pedir para ele descartar, eu posso vir direto assim também. Da mesma forma, vai funcionar. Tudo isso funciona exatamente pelo que eu ensinei agora há pouquinho, que o resultado de uma função com retornos múltiplos é uma tupla. Não vou fazer essa transformação aqui, deixa ela para lá, porque a gente já entendeu que o que eu tenho aqui dentro é uma tupla e depois eu posso fazer o que eu quiser. Tem dúvida sobre tupla? Volta na aula de tupla, gente. 2, 3 aulas atrás, vou deixar o card aqui. Vou fazer uma última coisa para a gente finalizar aqui e aí na próxima aula a gente vê a segunda parte. Se eu tenho meus ajustes desse jeito e eu sei que a primeira posição é o aumento e a segunda posição é o salário, eu ainda posso dar uma organizadinha bonitinha nesse resultado, gente. Como que eu posso fazer isso? Eu posso chamar aqui, ó, ao invés de o ajuste vir direto do jeito que está ali, eu posso vir os ajustes, dizer que eu vou guardar dentro de um dicionário. A gente aprendeu na última aula, na penúltima aula, fazer isso aqui. Usar a função zip. Dentro da função zip eu posso passar duas tuplas, uma tupla e uma lista, duas listas. O importante é que sejam sempre do mesmo tamanho e ele vai pegar a primeira lista ou a primeira tupla, transformar nas chaves do meu dicionário, e a segunda lista ou a segunda tupla e transformar nos valores do meu dicionário. E vejam que agora eu posso fazer o zip desse jeito aqui, ó. Ao invés de eu criar a lista e depois ter que jogar ela fora, eu nem crio a lista ou a minha tupla, eu já crio aqui direto, ó. Novo salário ajuste. Concordam comigo que a gente já viu várias vezes agora nos últimos minutos que isso aqui cria uma tupla com 2 valores? Concordam comigo que aqui agora eu tenho 2 valores ali que são exatamente, ou 2 chaves que são o que aqui equivalem o resultado dessa função? Então, se eu faço isso aqui, olha que coisa bonita, mas cheia de graça. Vamos ver o que ele apresentou na tela. E ele ali usou a minha função zip com uma determinada estrutura aqui, chamando um dicionário, e ele criou, ó, o aumento de 127 e o salário de 1.627. E aí, para dar sorte aí, para que todo mundo receba um salário bem maior do que aquilo ali, ó, vamos fazer isso com os valores bonitinhos aqui, ó. R$29 mil. Espero que daqui a pouquinho vocês estejam ganhando isso. Quem não ganha, né? E aí agora, vamos criar aqui, pau, pam, pam, pam. E tá ali um aumento de 2.460 e um novo salário de 31.465. Com isso a gente fecha essa primeira parte da aula de funções. Olha, eu falei tanto de tupla que ia virar aula de tuplas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. A aula ficou longa, mas é isso mesmo. Como eu falei ali no comecinho, é um tema que é um pouco mais complexo, mas que é um tema muito legal, porque dá
uma capacidade de trabalho com Python muito diferenciada, e eu estou tentando passar ali várias nuances. Como vocês viram, esse último exemplo ficou extenso de fato para você ver diversas formas de se fazer a mesma coisa. Então estamos indo aí muito além do trivial. Aproveita bastante esse conteúdo, que estamos na reta final. Rever os conteúdos, ver mais de uma vez os vídeos aí, para ir fixando, porque com certeza, com tudo que você aprendeu nesse treinamento e aquilo que ainda vem nas próximas aulas aí para a gente finalizar o curso, você já tem uma ferramenta muito boa para utilizar Python de verdade no seu dia a dia.